Nós te damos nessa noite, muito obrigado pela oportunidade, essa rica oportunidade que estamos tendo, Senhor. E somos gratos por isso. Tantas pessoas têm perdido tantas oportunidades, Senhor, porque não querem se sujeitar, se moldar, se submeter. Mas nós estamos aqui, Senhor, mediante a tua vontade, não a nossa. Por nossa vontade não estaríamos, mas tu nos trouxe. É porque tu tem um propósito a realizar com nossas vidas, através da nossa vida. E por isso nós estamos gratos, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós. Estabelece, Senhor, em nossas vidas, Senhor, a tua vontade, ela é soberana, única, e é ela que prevalece. Nada que façamos, Senhor, pode pagar, Senhor, pode dizer, Senhor, aquilo que tu tem para nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, por esse propósito. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, nos dá o espírito de sabedoria, de inteligência espiritual, de capacidade de compreensão. Nos enriquece, Senhor, com essa dádiva que vem do Espírito. Vai nos dar, Senhor, a clareza, o entendimento. Abre a nossa visão, Senhor, para o mundo espiritual, para que a gente possa conduzir a nossa vida nesse plano também. Muito obrigado por tudo, por aqueles que já estão reunidos, por aqueles que se fazem presente nessa noite, neste lugar. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tá? Seja bem-vindo a todos. A gente começa hoje, deixa eu tirar aqui o volume, tá bom? Nós estamos aqui começando uma série de identidade, só para ver que a gente está começando agora. Vai ter que transmitir, né? E a gente está com essa série que a gente vai começar hoje. E a gente vai ter 4 aulas esse mês todo de julho, tá, gente? Vai funcionar dessa forma. O tema central é identidade. Então, hoje a primeira aula, ela vai ter essa dinâmica de iniciação, né, de abertura, e as outras aulas, elas vão ser completas, elas vão se completar umas com as outras, beleza? Então, é importante participar bem das aulas, tá? Porque uma aula completa outra. Vou pedir ao pessoal que chegou, pode agrupar, vamos tentar se agrupar sem fazer muito barulho, tentar se ajustar aqui, tá, gente? Por trás aqui, ó, para o pessoal não chegar e ficar a gente lá para trás. Tentar ficar, tá frio, né? E a gente se aquecer aqui junto. Então, assim, o tema central é identidade, né? É o tema central da nossa aula. Essas aulas, elas vão ocorrer em quatro aulas, tá? 4 aulas. Hoje é a primeira aula, aí vai ter a próxima na próxima terça-feira e, consequentemente, nas outras terças. Então, como eu disse, é o encaixe de uma aula com a outra, uma aula se encaixa com a outra, né? Uma aula completa a outra. E o tema é central, mas só que a abordagem e a didática vai ser livre, tá bom? Então, o tema de hoje, né, o texto bíblico também será igual, mas os irmãos que vão ministrar as aulas vão ter liberdade para usar outros recursos, outros temas, outros textos bíblicos para trazer mais riquezas, né, de detalhe e de informação para o texto, para o estudo. Então, hoje, o tema, identidade, o texto bíblico, Isaías 43. Acompanha aí com a gente. Isaías 43. Vamos meditar na palavra, tá? Isaías 43. É uma aula, e o estudo aqui é diferente do culto, então você pode perguntar, pode falar, pode compartilhar ideias para que a gente tenha o maior aproveitamento possível, tá bom? Isaías 43, a partir do verso de número 1, tá bom? Vai dizer assim o texto bíblico. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei-me filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvido. Todas as nações congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as testemunhas, para que se justifiquem, se ouçam e se digam: verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui nós vamos dar início à série Identidade, tá? Esse é o texto base aqui de Isaías 43. O texto ele já vai, pelo primeiro versículo, já nos dá uma iniciação muito poderosa, porque o texto vai dizer: mas agora assim diz o Senhor, presta atenção nisso, ó, que te criou, ó Jacó. Presta atenção, ele te criou, ó Jacó. E agora, tem uma vírgula e o que se segue a força da vírgula. E que te formou, ó Israel. Preste atenção que o profeta Isaías ele vai dar aqui uma clareza para a gente muito interessante, que ele fala de duas situações, criação e formação. Aí você vai dizer assim: pastor, aparentemente é a mesma coisa. Algo que está sendo criado e algo que está sendo formado. Mas aqui mostra que quando Jacó foi criado, ele recebe um nome. E quando ele passa por uma formação, o nome dele é trocado. Então, quer dizer que todos nós temos uma criação, porque somos criatura vivente, feituras da obra da mão do Criador, mas quando passamos pelo processo da regeneração, da transformação, pelo processo da salvação, nós recebemos uma formação. E essa formação faz com que a gente mude as características que nós temos. Não características simplesmente físicas, mas características espirituais, emocionais, personalidade, a nossa personalidade, o nosso entendimento, a nossa visão, ela é ampliada, ela é aberta. Por que eu falo isso? Porque antes de Jacó passar pelo processo da formação, ele era um homem. E quando ele passa por esse processo de formação, ele passa a ser um outro homem, tanto que o nome que ele carregava não era mais compatível com o tamanho da realidade que é a vida dele. Vê se vocês estão conseguindo entender isso. Então, o início desse capítulo, ele é muito poderoso, porque ele já diz que te criou. Deus criou todo mundo, sim ou não? Criou. Mas todo mundo, todo ser humano, mesmo criado por Deus, por causa do pecado, ele tá condenado ao quê? Hein, gente? Vamos lá, me ajuda aqui. A morte. Por quê? Eu já disse, né? Por causa do pecado. O pecado fez com que o homem
perdesse o direito à vida eterna. O pecado entra no mundo, o homem perde o direito à vida eterna, o homem perde o direito a uma vida que teria total, como é que fala? Belezas, coisas maravilhosas vindo da parte de Deus, e perde por causa do pecado. E aí todo homem, ele já nasce em pecado. Após Adão, todo homem já nasce em pecado, é fruto do pecado. E se ele não passar pelo processo de transformação, de regeneração, se esse homem não passar por uma formação, quer dizer o quê? Se ele não passar por um processo de mudança na vida dele, a vida dele vai continuar a mesma coisa. Por isso que na igreja nós temos pessoas, dois tipos de grupo de gente, que eu demorei a perceber, mas eu percebi. Nós temos o que estão aderidos e o que estão convertidos. Interessante isso, né? Teve gente que só está aderido ao corpo. É diferente. E outros que passaram pelo processo de conversão. Aderir a algo é você se ligar a algo, né? É você vivenciar tudo aquilo que aquilo está projetando para você, mas você não passa por um processo de transformação. Você não tem a sua vida transformada, a sua mente transformada, a sua vida transformada. E com o passar do período da caminhada, essa adesão ela começa, né, a perder o quê? Perder força. Ela começa a perder a legalidade para estar funcionando. E a gente precisa entender que a adesão ela nos coloca dentro de um funcionamento. E a gente vai ter que precisar conviver com aquilo. Mas na conversão ela entra e transforma a gente de dentro para fora. Então, essa série da identidade, ela veio para trazer essa clareza para a gente, certo? Veio para trazer essa mudança. E essa primeira aula, ela tem um título, um subtítulo muito interessante, que é o seguinte: quem eu sou no registro da minha existência? É quem eu sou no registro da minha existência. Você já parou para pensar quem você é no registro da sua existência? Porque todos têm conhecimento biblicamente que Cristo já nos predestinou, já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele já nos trouxe com ele. Todos nós aqui temos uma história escrita por Deus. Uma história de vida, de propósito, de projeto. Todo ser humano tem essa história. Todos. Salmo 139 vai dizer que a nossa vida está escrita todos os dias dela, até mesmo antes da gente ser enxertado no ventre da nossa mãe, após essa inserção no ventre, o crescimento no ventre, o parto. A partir dali, o ser humano começa a ter uma vida caminhando sobre a terra, até o dia da sua morte. Essa história está escrita por Deus, pode perguntar. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso. É porque eles falam da predestinação num conceito meio diferenciado, né? Ou deturbado. Né? Porque a predestinação, vamos lá, para que não cause... Todo ser humano ele foi predestinado. Todo. Isso é fato. Se você não ter Cristo no seu coração, você está predestinado ao quê? Eu acabei de dizer lá no início. Então, existe predestinação na Bíblia? Existe. Todo ser humano, ele está o quê? Predestinado ao quê, gente? Ao quê? A morrer e ao quê? A ser condenado. Todo ser humano está condenado. João 3,16 já vai falar sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Já está dizendo, não pereça. Quer dizer que vai perecer eterna, mas que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, no 17, ele vai dizer aqui, que ele não veio para condenar. Filho não veio para condenar, mas sim veio para salvar. Cristo, ele não veio para nos trazer condenação, porque todos, por causa do pecado, foi predestinado à morte. Isso é uma predestinação. É um predestino.
Certo? Estou dando um exemplo dela. Conseguiu pegar, mais ou menos? Agora, uma aula para predestinação é uma coisa que a gente vai precisar de muito tempo, e aí eu vou fugir um pouco do conceito do que é essa aula hoje. E aí eu posso depois, em uma outra série, a gente falar sobre isso, não tem problema algum. Mas eu quero te dizer que a Bíblia ela vai falar muito sobre predestinação. Ela fala muito sobre predestinação, muito mais do que diretamente do que a própria falando da Trindade. Vou dar um exemplo. Todos sabem que é o Pai, o Filho e o seu Espírito. Os três se tornem um, é a Trindade. E fala de predestinação muito mais com palavras diretamente ligadas a isso do que alguns textos, tá? Então, todo ser humano ele foi predestinado a alguma coisa. Então, essa teoria da predestinação que muitos não acreditam, fala muito sobre a parte da condenação, que alguns homens foram criados para ser condenados, outros salvos. São linhas de interpretação teológicas, são linhas, e isso a gente, algum tempo atrás, já falamos muito sobre isso aqui na igreja, né? Agora a gente já avançou um pouco, mas isso não impede de a gente refazer o caminho e ensinar de novo, novamente. Né? Paulo fala demais. Né? Ele já mesmo diz que todos nós fomos eleitos em Cristo. Né? Então, todo homem foi... A pior uma coisa interessante, todo homem foi predestinado à salvação também. Porque se Cristo ele não veio para condenar, para salvar, então a mesma linha que nos traz condenação nos dá a capacidade de ser absorvido. Então, olha que interessante. Né? A mesma que condena, ele abre uma porta que nos traz o quê? Ele diz, se todos foram predestinados a ser condenados, aí ele fez o quê? Ele envia Jesus para também nos dar o direito de fazer o quê? De ser resgatado dessa condenação. Tá? Então, essa aula de hoje, ela vai falar sobre isso. Quem eu sou no registro da minha existência? Quem eu sou? Será que realmente você se olha? Eu queria que você fosse sincero. Você se olha e consegue se enxergar verdadeiramente? Porque tem gente, cara, que não consegue se enxergar, se ver quem ele é, a identidade dele. E é por essa falha de não ter identidade é que muitos estão sendo levados. Muitos estão sendo envolvidos. Por quê? Porque quando eu falo de identidade, eu vejo duas palavras que eu coloquei aqui, que se chama pertencimento, e se chama paternidade. Porque todo ser humano, ele precisa de quê? Para nascer? Precisa de um pai e de uma mãe. Concorda? Por mais que se faça inseminação artificial, se usa o quê? O elemento que sai do homem e existe o elemento que tem na mulher. Todo ser humano, isso é biológico, gente. A ciência ela é muito clara sobre isso. Então, todo ser humano ele precisa de um pai, precisa de uma mãe para existir. A mãe ela tem um significado importante na identidade de um homem, de uma pessoa, e o pai da mesma maneira. Só que hoje existem alguns riscos que muitos correm, de querer fazer carreira solo, no que se diz tocante a cuidados, educação, referência em relação ao que se gere para a vida de pessoas. Toda pessoa que faz uma carreira solo para trazer identidade para alguém, ela acaba falhando na sua caminhada. Porque ela deixa de oferecer alguns requisitos, algumas situações importantes que precisa todo ser humano ter. E quando eu falo de identidade, quando eu li esse texto, essas duas palavras veio muito forte, interessante, que chama pertencimento e se chama paternidade. Por quê? Pertencimento, já está dizendo o nome, pertencimento. Já está dizendo o quê? Que algo pertence a alguém. Quando Isaías fala, lá no início do versículo, que ele diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Então, quer dizer que Jacó pertencia a quem? Pertencia exclusivamente a Deus. Ele pertencia a Deus. Jacó pertencia a Deus e todos nós pertencemos a Deus. Pertencimento.
Ele diz, você me pertence, eu te criei, após criar você, te formei, certo? Não temas. E aí ele fala, porque eu te remi. O que é remissão, gente? O que vem trazer a palavra de remir? Quem sabe me dizer o que significa remir? Perdoar, pagar um resgate, né? O remir é alguém que se coloca na posição de salvador para a vida de alguém. É alguém que está fadado a uma destruição. Vou dar um exemplo. Ruth, Noemi e Orfa. Era uma família. Noemi tinha o seu esposo que morre, os filhos morrem, fica Noemi, as duas noras, Orfa e Ruth. Orfa vê que não tinha situação para melhorar na vida delas. O que ela faz? Volta para o seu povo. Noemi diz, eu não te largo. Ruth fala, não te largo. Eu vejo uma coisa interessante nisso, que covardes não fazem história. E Ruth, ela se permaneceu firme. Mas aí elas falaram, mas olha só, Ruth, a Noemi, a sogra fala, nós não temos quem possa, né, remir a gente, nos salvar, nos resgatar. A gente, pela lei, pelo que a gente tem, a gente está morto, a gente não está fazendo. Mas ela não te largo. Eu não abandono você, vou continuar com você. Né? E Ruth se permanece ali por quê? Porque aqueles que poderiam remir, salvar, não estavam mais sobre a terra. E aí Jesus veio para fazer essa posição de remidor. Ele veio o quê? Morrer para o quê? Nos remir, nos dar salvação por causa do nosso pecado. Então, quando ele diz, ó, eu te remi, eu te salvei. Aí ele fala, eu chamei pelo teu nome. Por que Deus fala para Jacó que salvou Jacó? Por quê, gente? É muito fácil isso. Eu estou falando isso aqui desde o início. Por que Deus fala, eu te remi e te chamei pelo teu nome? Por que Deus fala assim, eu te remi? Porque Deus salvou Jacó de quem? Salvou Jacó dele mesmo. Porque Jacó era alguém que não tinha o quê? Uma identidade definida. Quando Deus fala para ele, ó, eu vim e te salvei. Aí ele me salvou de quê? Eu estava levando a minha vida tão bem, tão bela, tão plena, com tantos projetos, tantos propósitos, com tantos planos para ser sucedido. Aí Deus vai para a tua agenda e diz assim, mas ó, eu estou parando você para salvar você de você mesmo, porque o teu caminho vai te levar para a morte. O caminho que tu está tendo vai levar teu casamento para a morte. O caminho que tu está fazendo vai levar tua vida profissional para a morte. O caminho que você está fazendo vai levar tua saúde para a morte. O caminho que você está fazendo, você não tem perspectiva. Você não tem visão de futuro. Você não tem visão de nada. Por quê? Porque você vem já de um passado ruim e tem um presente comprometido, um presente totalmente comprometido por causa de uma série de situações, e o teu futuro está anulado. Você não tem futuro. E aí eu me deparo, inclusive conosco, Ministério Fé para Vencer e igrejas que eu ando, de ver pessoas fazendo muito projeto para o futuro e esquecendo de viver o presente. Fazer projetos futuros é bom, sim ou não? Devemos fazer, sim ou não? Mas se nós não tratarmos o hoje, o futuro existe? Se nós não organizarmos hoje, será que vai ter oportunidade de ter resultado amanhã? Primeiro organiza, depois realiza. É organizar e realizar. Por que nós erramos? Porque não organizamos. Nós não colocamos em ordem. Aí, às vezes, a gente tem aquele costume de dizer assim, eu entendo já a minha bagunça. Eu entendo. Aí vem alguém lá e arruma tudo que estava fora do lugar. Aí vem alguém, briga. Quem já passou por isso, gente? Brigar com alguém que já arrumou alguma coisa e você não está conseguindo achar, porque você já estava habituado com aquela bagunça. Gente. Você estava habituado com aquela bagunça. E coisas bagunçadas não é de Deus. Deus não age no meio de bagunça. Deus não formou o que formou em meio à bagunça. Tudo ele fez devido a uma ordem. Uma ordem com sincronia, com propósito. Tudo. E por que a gente, ser humano, quer fazer as coisas desorganizado, bagunçado? E se alguém tenta te ajudar, você diz, tu está me atrapalhando. Eu estou atrapalhando porque eu estou ajudando você a organizar a bagunça. Gente, às vezes a gente está lidando com coisinhas que parecem ser bobas, mas isso reflete a realidade destruída, caída.
reflete a realidade caída de nós, seres humanos. Então, quando ele diz, ó, tu me pertence, e por você me pertencer, eu não criei o homem para condenação, criei o homem para a vida eterna. Mas ele caiu, então resgatamos ele. O plano caiu, então resgata. Manda Jesus, resgata. Então, Deus está ali falando efetivamente para Jacó. Eu resgatei você, eu te remi, e por isso eu te chamei pelo teu nome verdadeiro, pelo teu nome real, pelo teu nome que está escrito nas regiões celestiais. Vou dar um exemplo. Vocês sabem quem era a mãe de José? Quem sabe quem é a mãe de José? Hã? Qual José? José da Bíblia, Josézão. José do Egito. O José. É o José que mais fala dele, o sonhador, José. Rebeca? Mãe de José, Rebeca? Hã? Quem, gente? Me ajuda? Quem é a mãe de José? Raquel, isso aí. José era qual filho? Jacó teve 12 filhos. José era qual? O 11º. O 12º filho, qual é o nome dele? Mas ele recebe o nome, porque Raquel, quando começa a dar luz, ela começa a entrar num período de parto, mas começa a vida a sair dela. Antes dela morrer, a parteira disse para ela, esse menino vai vir ao mundo. Aí ela diz, então dá o nome dele de Benoni, porque ele é o filho da minha dor. É o filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Aí ela morre. Cara, quando Jacó vê aquele nome, Jacó vai lá e ressignifica aquilo tudo. Porque Jacó sabia que não poderia deixar aquele menino viver uma vida com aquele nome. Jacó trouxe um ressignificado. Jacó falou, opa, essa criança não vai crescer com essa sentença, não. Porque o nome tem muito valor. Quando Deus disse, eu te chamo pelo nome, ele está dizendo, quando Deus te chama você pelo nome, ele está chamando você pela tua verdadeira identidade. Preste bem atenção nisso. Então, aí Jacó vai, o nome dele não será Benoni. Ah, mas é o desejo da mãe, mas eu sou o pai. É sobre mim essa autoridade. O nome dele será Benjamim, filho da minha destra, da destra direita, da minha mão direita. Ele ressignifica aquele momento, porque ele sabia que aquela criança não poderia carregar o fardo, né? Os sentimentos de uma dor de uma mãe no seu último momento de vida. Ele vai ressignifica, ele dá uma identidade. O Jacó ressignificou o nome do seu filho. O próprio Jacó que nós estamos falando aqui hoje. Por que ele teve essa capacidade de ressignificar o nome do seu filho? Por quê, gente? Fácil. Porque ele foi ressignificado. Oh! Mas, pastor, vamos lá. Traz dificuldade para mim, gente, por favor. Se eu não souber responder, joga pro Fábio. Deus muda o nome de Jacó. Quando Deus muda o nome de Jacó, ele ainda não tinha os seus filhos, eu tinha. Oi? Quando Deus muda o nome de Jacó. Ó, ele já era pai dos... Ele já... Quando Deus muda o nome de Jacó, Jacó já tinha filho. Ele foi no meio do caminho. Foi no caminho, porque vamos na história de Jacó. Vamos na história de Jacó. Como é que é a história de Jacó? Vamos lá, Rose, tu que sabe a história de Jacó bem. Hã? A história de Jacó, vamos lá. Jacó, ele era o primogênito, ele tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo dele se chamava Isaú. Essas duas crianças já dentro do ventre já tinha uma luta. Eles tretavam dentro do ventre, né? Quem nasce primeiro. Então, quando chega no dia do nascimento, Jacó queria nascer primeiro, só que Isaú vem na frente. O que Jacó faz? Nasce agarrado no calcanhar do irmão. Quando puxa o irmão, Jacó vem junto, agarrado nele. Por ele nascer desse jeito, ele recebe um nome. O nome que ele recebe, gente, o nome para o povo daquele povo judeu, ele tinha muito significado. Gerava sentenças, gerava decretos, gerava maldições. Aí fala, né? Ele recebe aquele nome, que é aquele que nasceu agarrado no calcanhar. Algumas traduções eram usurpador, enganador, enfim, trapaceiro. Tinha um monte de significado ruim, que o cara ia ter uma vida de trapaça, de derrota, de perda.
Aí o cara vai crescendo com aquilo. Aí o cara vai lá na frente. Ele tinha tanto desejo de ser primogênito que ele engana o irmão. O irmão de lentilha. A mãe ajuda o menino a enganar o pai, que estava doente, já cego. Mas aí que tá. Hã? Mas Deus já tinha dado uma sentença também que ele ia governar. Deus fala Deus que... já tinha dado, ele meio que quis antecipar uma parada que não era, né? Que era para ele esperar. Mas esse que é o problema da gente. A pessoa que tem uma identidade mal definida, ele tropeça, ele troca os pés pela mão. Ele bota a carroça na frente dos bois. Alguém sem identidade não tem destino. Da bênção, e ele acabou, por um período, vivendo embaixo de maldição, porque ele queria chegar até onde Deus fez a promessa na vida dele por meio de engano. Por meios próprios. E as coisas de Deus, ela é muito certa, muito justa. E Deus ajustou o caminho de Jacó. Entendeu? Isso aí, justamente, a falta de identidade faz com que a gente ande com uma vida desregrada, desajustada, desalinhada, descompromissada. A gente não aceita ideias, opiniões, não aceita correção. Por quê? Porque a gente está com muitas coisas na nossa vida mediante a momentos. A gente tem coisas alicerçadas na nossa vida de momentos, não que vem de Deus para a gente. E aí Deus vai mudando isso, o cara vai crescer com esse conceito. Né? Ele amava Raquel, mas é enganado pelo sogro. Já passa um processo aqui. Tem que casar com a irmã. Aí ele tem que trabalhar mais um tempo para poder despojar da mulher que ele amava. Mas chega um momento que Deus ele quer ressignificar a história desse cara. Deus tem um encontro com esse cara. Deus tem um momento com esse cara. Chega um momento que Deus decide dar a verdadeira sentido de trajetória de vida para esse cara. Ele se revela para Jacó. De uma forma espetacular. E tanto que quando ele sai da casa do pai dele, ele fala assim, olha, eu tô indo... E por que ele sai? Porque ele sai perseguido, porque o irmão queria matar ele. Eu tô indo só com uma vara. E se esse Deus for esse Deus mesmo que tá todo mundo, que meu pai tá falando, eu vou seguir ele. Se ele me der uma família, me der... Ele faz um desafio para Deus. Ele faz um desafio. Depois, quando ele voltou, Deus se revela para ele. Quando ele volta para se reconciliar com ele. E ele sai, né, Bia? Ele sai corrido de casa, porque o seu irmão quer matá-lo. Nesse caminho que ele sai fugido de casa, é onde ele tem esse encontro com Deus. O texto vai dizer que ele luta com um anjo. E é isso que é interessante na adesão e na conversão, é que, cara, não tem como você ter um encontro com Deus e continuar da mesma maneira. Jacó, quando tem um encontro com Deus, ele sai manco. Tá entendendo? É impossível a pessoa ter um encontro com Deus e manter da mesma forma. Não tem como, é impossível. Por isso que eu digo que muita parte do povo de Deus não teve uma conversão, e sim uma adesão a uma igreja, adesão a um corpo. Não teve uma conversão genuína com o Cristo, para depois ser o quê? Através dessa conversão e dessa remissão, você ser o quê? Enxertado no corpo. Todos nós somos assim. Quando ele teve encontro com Deus, no Vale de Jabó, ele estava retornando para as terras do pai dele. Então, mas é nesse período... Não, mas... Então, mas é isso que eu estou te falando. Ele sai para um propósito. Quando ele faz essa aliança com Deus, ele volta, ele vem retornando. E é o que acontece. Ele tem uma visão de quê? De uma escada, ele via anjos que subiam e anjos que desciam. Durante muito período, eu vi uma interpretação, um estudo sobre esse anjos que desciam, anjos que vinham, e falavam algo muito interessante, que esses anjos que subiam eram anjos que caminhavam com ele até um território, e quando ele ia mudando de território, mudando de ciclo na vida, aqueles anjos subiam e desciam uma outra ordem de anjos para acompanhar ele naquele período. Vocês conseguem entender? Eu achei isso muito, muito forte. Certo? Porque gente, o mundo espiritual é muito organizado. Aqui, por exemplo, nessa região, é um território que é dominado por um tipo de principado. Então, aqui é uma atuação, os demônios que atuam aqui é um,
os anjos que atuam também, vêm da parte de Deus alguns. Há mudança de território. Quando você vai em outro estado, muda de território, muda de atuação, em outra nação, aí já não é um principado, uma potestade, é algo que já está acima de um governo muito maior. Então, aqueles anjos que subiam e desciam eram anjos que acompanhavam ele durante o período da vida dele. Naquele período, aquele anjo terminava a função de guardá-lo, aí ele entrava no território onde aquele anjo não tinha mais habilitado para aquilo, Deus mandava uma outra ordem, aquele subia, uma outra ordem descia e acompanhava ele. O cara poderia fazer o que for, Deus decidiu abençoá-lo. Por quê? Porque Deus mudou dentro dele a forma dele ver a vida. Deus mudou dentro dele a forma dele enxergar o próprio Deus. Porque ele recebeu uma identidade. Isso é a transformação. Você pensava de um jeito. Exatamente. Exatamente. Então, gente, quando eu olho essa palavra voltando aqui, eu vi assim, quem eu sou nesse registro da minha existência? Eu vi que Jacó, que se chamou Israel, tinha um pertencimento. Aí você vai entender o que é isso. Pertencimento, eu peguei aqui no dicionário, é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Pertencimento é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Quando você fala de identidade, você fala de alguém que passa a ter um pertencimento, uma percepção da vida. De quê? Que você faz parte de um grupo, de uma comunidade. Todo ser humano quer se encaixar dentro de algo. E aí é o perigo que eu não vejo o evangelho como inclusivo. A comunidade mundana, ela abre comunidade para a inclusão. Existe inclusão social. Agora, o evangelho inclui para me adequar às minhas necessidades? Não existe. Aí a gente está olhando um tempo, e a gente precisa ter muito critério para falar, mas cuidado e não medo, da questão da defesa das ideologias de gênero, da questão da sexualidade, das comunidades GLTQI, VAPA, P. Agora botaram mais uma sigla no final que eu esqueci. É uma comunidade de pertencimento. O cara quer se sentir pertencido, por quê? Porque ele acaba sendo excluído daquele ambiente de igreja, porque a igreja não sabe, infelizmente, cuidar e tratar. E aí o cara vai achar uma comunidade que faça o quê? Que ele se sinta o quê? Pertencido a ela, abraçado a ela, que vai lidar com o quê? Com os pensamentos, com as ideologias. Por isso que músico gosta de andar com músico. Maconheiro gosta de andar com maconheiro. Homossexual vai gostar de andar com homossexual. O cara que cheira cocaína, ele vai andar com quem? As amizades dele vai ser pastor? Não, vai ser o quê? Cheirador, pô. O cara que gosta de beber cachaça, a amizade dele vai ser evangelista que evangeliza no trem? Não. Vai ser o quê? Cara que tem capacidade de dar a ele o quê? Cachaça. Porque ele vai se sentir pertencido àquela comunidade. Ali se torna a família, o grupo dele. E aí a gente vê essas comunidades trazendo o quê? Ideologias, trazendo doutrinas. E aí que é o grande perigo, que estão usando a nossa própria palavra, a palavra de Deus, o guia de fé e prática, para amarrar essas pessoas, porque eles sabem que todo ser humano, de alguma maneira, precisa de Deus e busca por Deus. Aí você vê que tem igreja do diabo, tem ou não tem? Tem igreja até da Madonna, pô. Tem igreja contemporânea que abraça agora o grupo dos LGBTs. Tem igreja de tudo que é tipo. Eles têm a criação deles, fala de Deus, porque eles dizem assim, Deus é amor. E se Deus é amor, nós temos que amar. Só que Deus, o que vem primeiro, amor ou Deus? Quem vem primeiro? Deus. O amor só existe porque vem o quê? Porque tem Deus na frente. Deus é amor, o amor não é Deus. Mas só que essas comunidades, elas pegam o amor e fazem o amor de Deus. E aí que é o fracasso. E a gente precisa entender aonde é que nós estamos inseridos, porque se nós não tivermos identidade, de alguma maneira nós vamos ser enxertados dentro de algum lugar que vai achar que nos pertence, que é dono de nós. Vê se estão conseguindo entender o que eu estou falando.
Se vocês não entenderem qual é a identidade de vocês e quem é Deus na vida de vocês, de alguma maneira vocês podem estar dentro da igreja e estar encaixado dentro de uma realidade de vida que lá fora que está pertencendo a vocês, não aquele que é o dono da vida aqui dentro. Vê se está conseguindo pegar, gente. Ou eu estou sendo muito... Se o ser humano tiver aqui, ele tiver aderido aqui dentro e ele não tiver convertido, alguma coisa lá de fora vai fazer o quê? Vai fazer uma atração por ele. Vê se pegam isso. Por quê? Porque, de alguma maneira, ele nunca teve verdadeiramente vivido uma conversão genuína aqui dentro. Ele cantava, tocava, semeava, discipulava, dizimava, ofertava, mas só que não passou pelo processo da conversão. Era igual aquela conversa entre dois mestres, Nicodemos e Jesus. Os dois eram mestres, só que um era um mestre conforme as coisas do mundo, da terra, e o outro tinha as coisas da terra e as coisas do céu. E eles têm umas conversas lá em João 3, cara, que é fundamental. E aí Jesus fala para ele, cara, se tu não nascer da água e do Espírito, E aí ele fala, o vento sopra onde quer, mas tu não sabe, os papos dos caras meio doidos, mano. Aí, papo de... Poxa, é uns papos do cão, mano. Aí Nicodemo bateu pino, Nicodemos. Pô, mas eu vou ter que voltar pro ventre da minha mãe? Não, você... Entendeu? Então, assim, às vezes, cara, a gente tá como um peixe fora d'água dentro do ambiente. Fala, Fábio, você perguntou alguma coisa. Assim, essa temática de hoje, né? O que eu sou no registro da minha existência. A gente, pegando assim a questão, vamos pegar o novo convertido, o ímpio, ou aquele que você não conhece na íntegra e na essência quem ele é e quem é Deus. Assim, a gente, vamos ver se eu consigo assimilar aqui rápido. A gente olha o ímpio hoje, às vezes a gente faz um pré-julgamento muito precoce, assim, tipo, esse cidadão, esse camarada aí não vai dar liga não, porque ele não vai conseguir se adequar à realidade de Deus. E, às vezes, erradamente, a gente não se coloca no lugar daquele indivíduo ali e não entender que ele não tem a mesma clareza de nitidez que a gente que está aqui recebe do Senhor. Por exemplo, a gente falou aqui no determinado momento do estudo que, às vezes, a gente se perde muito por a gente não saber quem é. E tem horas que, às vezes, a gente é igual ao ímpio, só que com a diferença. O ímpio, às vezes, ele não conhece, não se achega a Deus, não é porque ele não quer, é porque falta a clareza. E a gente tem a oportunidade da clareza e, às vezes, a gente não quer se submeter. E aí, quando a gente está falando sobre essa questão da identidade, e olhando para Deus, já há um algo já pronto, já preparado. Sim. A gente está sendo enxertado, como foi falado. Seja a gente cristão ou não, a gente está sendo inserido dentro de algo que já existia. Quando a gente vê a existência, já existia um plano em andamento, um plano que veio desde a eternidade, de Deus. A gente não sabe quando isso começou, mas a gente sabe que veio. E aí, onde que eu estou querendo chegar, assim, parece um pouco complexo essa aula de hoje, mas não é uma coisa difícil de entender. Há uma identidade já, como a gente falou aqui, pré-determinada de Deus para a nossa vida. Vamos ver se é algo que você está falando até agora. Há uma identidade já pré-determinada para a gente. E como que a gente se porta em relação a essa identidade? Eu preciso, primeiro, entender que há algo maior do que eu, que por mais que eu tente ditar as regras, eu sempre vou dar muito em conta de fato, porque já há um plano feito, já há uma identificação já preparada para mim. Sim. Isso até agora que a gente falou aqui. E aonde que às vezes a gente não consegue se enquadrar dentro disso? Aí eu vou entrar na palavra-chave. É a questão da gente não conseguir ou não quer se submeter a algo que não tem como contrariar. Por exemplo, o ímpio, ele chega, ele vai criar uma certa resistência até ele conhecer na essência, na íntegra, quem ele tem que ser e o plano que já existia. O plano da identificação que veio do próprio Deus para o indivíduo. Ele vai, de repente, ter essa demora para assimilar isso aí, porque o que acontece? Ele vem de uma realidade que não foi o que Deus projetou para ele nem para nenhum de nós. A gente que já está aqui recebendo todo o conteúdo,
toda a clareza da palavra, a partir do momento que a gente recebe um informativo de quem ele é, e que já existe um plano preparado para a gente, e a gente não se submete, aí já entra aquela questão, já entra a seguinte questão. Cara, eu não vou me submeter à identidade que Deus já preparou para mim, porque eu quero andar conforme eu acho que é o mais viável, é o melhor. E é onde, às vezes, na caminhada, não sei se você vai dizer, onde, às vezes, na caminhada, a gente vai se desencontrar muitas vezes em relação aos propósitos do Senhor. Por quê? Porque já tem algo já preparado. A gente está falando aqui sobre quem eu sou. Quando a gente lê o Salmo 8, o salmista ele vai falar assim, ó. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O coroaste de glória, o coroaste de honra. Ele está pegando uma pessoa de Cristo como exemplo, mas na mesma proporção, o salmista está muito enquadrando dentro dessa realidade também. E ele está dizendo que a identidade que foi preparada para a gente é de alguém que está relacionado à nobreza. É de alguém que, tipo, vai adotar para si no Senhor uma identidade que vai além dos nossos achismos, vai além das nossas perspectivas, vai além daquilo que eu tenho como QI, como inteligência, seja qual for. Existe algo já preparado antes mesmo da minha existência. E aí entra isso que eu falei. O problema está na questão de eu não me submeter a essa identidade. E o exemplo de Jacó foi perfeito, porque foi preciso, no caso, ele deu uma experiência diferente de tudo que a gente já ouviu falar, porque em sã consciência eu não consigo assimilar o nome do taco. É uma coisa surreal. Não, tranquilo. E às vezes na nossa vida pode acontecer isso também. Se a gente não compreender qual é a identidade de Deus na nossa vida, ele vai permitir, igual a Alessandra falou, ele vai permitir com que a tomada das nossas decisões nos leve, né? Em contrapartida daquilo que ele já preparou, nos leve a viver experiências, de repente até dolorosas, para a gente poder entender que o caminho era tão fácil, mas se a gente não tivesse escolhido os atalhos e a forma como a gente acha, a gente não quebraria a cara. Eu não sei se deu para... Deu. Então, aqui, gente, só para vocês entenderem, para a gente sim, identidade não é um pensamento raso de achar que é somente aquela registro que nós recebemos quando nascemos. Quando a gente nasce hoje, a gente estava vendo isso esse dia, né, Bia? Agora, lembra? Que tinha gente velho sendo registrado, fazendo certidão de nascimento. E eu fiquei pensando, cara, não é possível uma pessoa com 70 anos, no dia de hoje, não ter um registro de nascimento. Um jovem de 20, eu acho que tinha 28 ou 30 anos, né, de adulto, não tinha trabalhado porque não tinha certidão de nascimento. Gente, não tem. No Brasil tinha um monte de gente assim. Então, identidade, gente, identidade não é de uma forma rasa, somente isso, fisicamente se falando, é isso. É o registro, todo ser humano, ele nasce. Quando ele nasce, é feito, né, um documento para que seja feito o registro natural daquela pessoa, de nascimento. Se ela não nasce com vida, o registro de óbito não pode nem se dar um nome. Fica natimorto, olha um exemplo. Aí a pessoa nasce e tem aquele registro, né? Fulano de tal, nascido no dia tal, filho de... Tá lá, registro. Nascido a tal hora, tal. Quando ele morre, aquele registro é transformado, né, numa certidão de óbito. Quer dizer que, a partir daquele dia, a existência daquela pessoa sobre a Terra passa a existir. Isso é os moldes legais, físicos da vida. Agora, quando eu estou dizendo que quem sou eu no registro da minha existência, é dizer que, gente, eu e você nascemos por acaso? Foi obra do acaso, do destino? Deus me permitiu vir ao mundo por quê? Por um propósito. Sim. Eu queria acrescentar algo até nesse exemplo que o senhor deu. Eu estava aguardando essa cartada para o meu dia do estudo. Ou então não vai, filho. Eu estou aqui me controlando. Não vai dar spoiler,
O bom, anota, vocês têm bastante pano para manga, mano. Tem muita coisa para vocês usar. Hoje a aula a gente não vai gastar tudo, a munição que a gente tem. Eu estava vendo essa questão de identidade, até trouxe esse exemplo aqui uma vez. O que é identidade? Isso até falou da questão da identidade em si que nós temos. Sim. Todo mundo tem identidade, mas ninguém quer mostrar a identidade. É feio você ficar na foto. Bastante. Mas o que é identidade? Vem da palavra idem, que é igual. Sim. Igual a alguém. Mas a identidade, por exemplo, existem muitos Leandro dos Santos. Sim. Existe muito Ana Beatriz dos Santos Teles dos Santos. Mas o que diferencia a Ana Beatriz Teles dos Santos de outra Ana Beatriz Teles dos Santos? Digital. Na identidade. Na identidade? A filiação. Mas tem muitos lugares que acontece de ter o mesmo pai e mesmo pai, mesmo mãe. Está sendo preso aí por causa disso. Mas a identidade está dizendo que você, porque tem a você tem um pai, tem uma mãe, tem um filho. Porque você é igual a alguém. Eu acho que o segredo da identidade é a gente entender de quem a gente veio, que é o que você está falando. Quando a gente entende que a gente é idem a Deus, é o que o Fábio falou. Resumiu que 5 minutos. O Gênesis, o Fábio falou 5, não, falou 10. Resumiu o que o Fábio falou. Quando a gente consegue entender. Quando a gente consegue. Ele vai te comprar 10 minutos na tua aula. Diminui 10 da participação. Quando a gente consegue entender quem Deus é, a gente consegue entender quem a gente. Porque lá em Gênesis ele diz o quê? Façamos. Só pode acabar sério hoje. Ele chama uma reunião de pessoas, ele chama a reunião, né? A reunião celestial diz assim: façamos nome conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Ele está dizendo que nós, por isso que ele diz que Paulo fala, ele, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele. Então quer dizer o quê? Que nós recebemos uma filiação, uma paternidade poderosíssima, que não é terrena. Ele diz, uma reunião no céu fez, façamos a Priscila conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Em qual tempo da década, qual tempo da humanidade a Priscila vai descer à Terra? Aí só a Deus que pertence. Mas todo ser humano, antes de vir a esse mundo, ele já é nascido na glória, na eternidade. Um exemplo é Jeremias, que o Senhor, quando chama Jeremias, justamente. Fala, olha, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então, assim, é literalmente, antes de tudo, ele já tinha preparado todas as coisas. Entendeu? Então é tudo, gente. Então, pastor, então como é que eu descubro isso? Eu só vou descobrir isso, a Bia bem falou, como a Alessandra, foi quando Jacó entendeu que ele precisava ter um novo rumo na vida. Quando ele reconheceu que a vida que ele tinha não era compatível com aquilo que ele projetava, porque quando ele fez um pedido, ele entendeu que ele desejou o quê? Ele desejou ser rico, ter filhos, ele desejou algumas coisas. E quando ele desejou aquilo, ele olhou para a vida dele e falou, pô, eu preciso mudar, porque não é compatível. O desejo que eu tenho não é compatível com a realidade que eu estou. É por isso que muito ser humano no presente projeta um futuro, no presente projeta um futuro, que esse futuro nunca vai chegar. Porque eles não têm identidade. E aí Deus está dizendo, por que eu nasci? Tem gente que até hoje, por que eu nasci? Me tira logo da terra, me mata, Jesus. Acaba comigo. Cara, para de não é assim. É que hoje as comunidades, elas, principalmente a LGBT, não sei quantos, o que ela faz é responder essas perguntas. Muita. Mas ela responde. Responde. Para que você nasceu, quem você é e uma causa para você. Então, e aí o cara se sente o quê? Da existência dele. A pessoa se sente mal, encontrei o meu lugar. Vou dar um exemplo, gente. Vamos usar essa linha. Vamos usar essa linha que a Bia falou. Gente, infelizmente, a gente vai falar muito sobre LGBT, porque é um assunto do momento. Infelizmente, a igreja não está preparada para isso. Infelizmente. E essa comunidade está arrebanhando muita gente. Então, a gente precisa acender a nossa vontade de estar combatendo isso. Eu sigo um rapaz no Instagram, o David, né?
Rick, cara, fantástico. O cara é monstruoso. Eu estou até numa mentoria dele. Ele é muito fantástico. Porque ele fala assim, ele diz assim, nós, cristãos, dizendo assim, o homossexual está condenado. Eu também estou, velho. Eu também estou condenado. Aí o cara fala assim, você é condenado porque você é homossexual. Por que o cara é gay, homossexual? Porque ele tem o quê? Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui. Ele tem atração pelo mesmo sexo. Isso é pecado? Me diz aí, me responde. Na visão de vocês, é pecado? Sim ou não? Atração pelo mesmo sexo? Você acha que é pecado? Não, a prática é pecado. A prática é pecada. O pensamento não, gente. Por que eu estou falando isso? A gente acha que o cara pensar de ter atração pelo mesmo sexo, ele está pecando. Não, ele peca. Quando eu, sendo hétero, eu peco toda hora. Por que, pastor, você peca toda hora? Porque eu tenho atração pelo sexo oposto. Eu sou heterossexual. Eu tenho atração pelo sexo. Mas não quer dizer que eu vou ter atração somente pela Daniele. Eu tenho atração por mulher. Então, se eu ver uma mulher na rua passar, me desculpe, com uma roupa atraente, com um corpo bonito, aquilo não vai me atrair? Sim ou não? Sim. Eu não. Isso é pecado? Isso é pecado? Não. Por que não é pecado? Porque é um sentimento involuntário. Deus criou, vamos lá, gente. Deus criou todo ser humano com esse sentimento, com essa situação. Fisiologia. Obrigado, Bia. Quando que se torna pecado? Eu pegar, alimentar aquela atração e cobiçar aquela mulher. Pequei. Desejei. Pequei. Lógico que não, meu amor. Mas, olha só, vamos lá. Mas cada ser humano, ele precisa saber o seu limite. Porque se o cara, ele tem uma tendência a ter uma fraqueza, e a fraqueza dele é mais essa parte da carne, eu aconselho que ele não olhe. Porque se ele olhar, ele vai dar vazão à carne. Por quê? Porque ele é fragilizado naquela área. Então, ele não vai só olhar. Ele já vai olhar aquela mulher de calcinha, assim, calcinha em cima da mulher, a mulher em cima dele. Enfim. Atração pelo mesmo sexo não é pecado, gente. O pecado é a prática. Então, a comunidade LGBT está dizendo o quê? Que o cara pode ter atração e ele não precisa lutar mais contra aquilo, porque Deus o criou com aquilo, ele precisa dar vazão àquilo. Mas cada um de nós lutamos por algo. Às vezes a minha fraqueza não é eu gostar de um homem, mas às vezes a minha fraqueza é outra. E eu preciso lutar contra aquilo. Alguns vão ter que lutar. Alguns vão ter que lutar para não... Tem gente que gosta, tem prazer de matar o outro, assassino. Tem irmão assassino dentro da igreja. Ladrão de pão. Tem irmão que... Não. E aí a gente acha que é um assassino é só o cara que dá tiro, dá facada, não. Quando você mata os sonhos de alguém, tu é um assassino. E você tem o mesmo peso de pecado de alguém que está matando alguém. Se o cara rouba, e tem irmão que gosta de roubar os outros, mas não é porque mete a mão no dinheiro dos outros, rouba a felicidade. Gente, a gente está muito longe. O nosso pensamento está muito, muito medíocre. Vê se vocês conseguem entender. Aí a gente não está pronto de abraçar essa pessoa. E aí o que a gente tem que fazer? Olha, eu sei que você gosta do mesmo sexo. Pô, mas olha só, você precisa lutar. Aí você precisa entender isso. Você precisa trabalhar. Aí nós vamos começar a ter um discipulado mais efetivo, um ensino mais efetivo. É aquela pessoa vai ter que lutar com aquilo. Porque, meu irmão, eu tenho 44 anos de idade. Eu conheço um monte de cara que eu conheço mesmo amigo nosso, não vou falar o nome aqui. Eu chamava ele de Adamado, era jovem cristão afeminado. Né?
O cara hoje é casado, é pastor, tem filhos e filhas, mas ele falava, cara, às vezes eu sinto, mas eu luto contra isso. Ele lutou a vida toda, está aí, íntegro, reto. É escolher renunciar, né? Assim como... Alguém tem que escolher renunciar a alguma coisa. Para mim, estar aqui agora, tem que... Né, a gente está renunciando. Eu estou renunciando para estar aqui alguma coisa. Qual é a minha renúncia? Qual é o meu espinho? Qual é o que eu tenho que abrir mão? Nós estamos tendo que abrir mão de alguma coisa. Na realidade, Abrir mão de dinheiro, né? a igreja sempre colocou que pecado é Adultério, fornicar. Classificamos esse pecado como os E os outros? Mas aqueles que nós fazemos lá no culto, só tem eu e você, e Deus na sua caixinha preta, é pecadinho. Boa! O Fábio falou uma coisa aqui interessante. Cara, agora está o tal da Bet, né? Os caras estão apostando dinheiro, ganhando dinheiro. Não, é legalizado. Meu irmão, é jogo de azar. Te prende, está viciando. Cara, olha só, quer um cara estrategista? É o demônio, é Satanás. Ele é estrategista. Ele maquina, ele cria uma fábula, uma fantasia tão poderosa que te ludibria, sabe? Te envolve, sabe? E marca, o cara está fragilizado, o cara está envolvido. Então, vê se vocês estão conseguindo pegar. Está conseguindo pegar esse entendimento, gente? Então, quando a gente fala de identidade, a gente fala de pertencimento. Eu quero me pertencer a alguma coisa. Essa comunidade. Aí a gente fala assim, eu vou para o Ministério Fé porque eu me sinto incluído lá. Irmão, você não tinha que se sentir incluído aqui em lugar nenhum. Você tem que se sentir participante desse corpo. Eu não quero ser incluído nesse corpo, eu quero ser participante dele. Unido nele. Né? Eu sou corpo. Se eu sou cabeça, se eu sou pé, se eu sou mão, se eu sou joelho, eu sou corpo. Eu estou aqui para um propósito. Então, quando eu falo de identidade, eu vejo isso. Outra palavra que eu achei foi a paternidade. Paternidade. E tem gente confundindo paternidade com pastoreio. É totalmente diferente. O pastoreio tem a ver com cuidado. Quando tu fala de pastoreio, tem a ver com cuidado. Quando fala-se de paternidade, tem a ver com destino. O pai dá destino. Quer ver então, uma coisa interessante? Uma mãe, vou dar um exemplo. A Evelyn está grávida, vai ter aí o seu bebê. Ela vai pegar o bebê dela, né? Vou botar aqui para causar, né? Semana que vem, domingo, a gente já sabe, né? Então, vai ter o bebê dela. Né? Vai descobrir. Vai ser homem ou menina. Beleza. Descobriu. Ela vai gerar no final do ano, mas chegando no final do ano, ela vai dar à luz. Quando ela pegar o bebê, a primeira coisa que você vai fazer, o que uma mãe faz? Faz o quê? Não, a primeira mãe faz o quê? A mãe vai pegar o bebê, vai trazer para o colo, trazer para perto, né? Olhar para ver se tem alguma coisa que é um dado. Vai dar de mamar, vai beijar, vai trazer amor. E o pai, cara, se o pai pegar o bebê, o pai pega o bebê e faz assim, ó. Joga para o alto, levanta. Mãe, é sinônimo de cuidado. Por que ele faz isso? Porque o pai é aquele que está responsável para dar destino. O pai não pega o bebê e traz para perto e diz, você está no meu cuidadinho aqui, no meu colo, não. O pai vai pegar você e vai fazer com que o filho tenha destino, tenha direção. Então, eu não posso confundir pastoreio. O pastoreio não é isso. O pastoreio, ele tem a ver com cuidado. Eu cuido, eu pastoreio alguém, eu cuido de alguém, eu treino, eu capacito. O pai não. O pai dá destino. Está entendendo o que eu estou te falando? Então, paternidade tem a ver com isso. Quantos pais têm falhado hoje? Porque não dão destino aos seus filhos. Pegam os seus filhos e acham que seus filhos vão ser crianças o tempo todo. E o Evangelho nos ensina algo interessante, eu anotei aqui. O Evangelho nos ensina que a maior herança que carregamos no reino é a emancipação, Silas. Vocês sabem o que é emancipar? Olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha 18 anos de idade. Eu já era militar, estava no quartel. Minha mãe precisou fazer uma carta de crédito na Caixa Econômica para comprar material para a obra lá de cima.
E aí eles não puderam, ele falou, pô, mas aí fomos lá na agência, ele falou, mas seu filho é militar, não sei o quê. Botamos todo o documento. Aí a gerente falou assim, mas ele não pode porque ele tem que ter 21 anos de idade, a não ser que só emancipe ele, faça ele tornar maior de idade. Aí a gente fala, o cara tem 18 anos, é maior de idade. Não, você é maior de idade com 21 anos. Eu não sei se mudou alguma coisa agora. Mas antes não podia. Eu achei hoje, eu achei essa semana a minha carta de emancipação. Não, eu não sei. Me tornando homem, maior de idade. Eu não sei como é que tá. Para mim, também me casar, eu casei no dia 12 e fazia 21 no dia 13. Minha mãe teve que assinar para me casar. 20 anos de idade. Mas hoje não precisa, não. Mas é o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo? A maior herança do reino é a emancipação. Emancipação. E aí Deus falou alguma coisa interessante para mim. Se o homem que cuida da paternidade, né? O homem que cuida da paternidade não dá destino ao filho, ele está pecando. Por que Deus fez questão de dizer, cara, te chamei pelo menos, tu és meu. Deus está dizendo, ó, você é meu, sou teu pai, eu que cuido, eu que dou destino, eu que dou para você direção. Eu que você é provedor, eu que você... Ó, não tema porque eu te sustento, não tema porque eu te ajudo. Ele vai dizendo, né? O versículo aqui vai falando tanta coisa. Verso número 2, eu estou mudando. Ele está dizendo, eu estou indo para outra coisa. Ele está dizendo, quando passares pelas águas, olha só, ele está dizendo, eu estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu ajudador. Ele está dizendo, eu sou aquele que tenho você e eu protejo você. Então, o Pai é isso. E aí, que é, gente? O reino de Deus é um reino de emancipação. É pegar alguém que é um menino e faça aquele menino se tornar alguém maior de idade. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitos de nós protegem demais. E essa proteção, às vezes, é prejudicial e às vezes é benéfica. Por que eu estou falando isso? Cuidado, pois, quando o filho cresce. Porque o filho cresce e, se você não entender que é tempo de emancipá-lo, você vai destruir ele. Porque a proteção vai se tornar uma prisão. Aquela proteção que você está dando, ela não é mais algo bom e ela se torna uma prisão. Você prende alguém porque você impede aquela pessoa de viver, né? E aí que é o cuidado que a gente precisa ter para instruir corretamente durante esse período, esse caminho. E aí, por que eu estou trazendo aqui? Porque aqui nós falamos coisa para a nossa vida familiar, secular, mas a nossa vida ministerial. Nós vamos ter agora cuidado de cuidar de pessoas que nós vamos ter pessoas como filhos. Bebês que vão ser gerados, nascerão, eles vão crescer, nós vamos caminhar com eles no caminho, edificando eles, cuidando, tratando. E aí a gente precisa entender quando essas se tornarão crianças, adolescentes, e vai ser a hora a gente dizer, agora está na hora de você seguir, desconstruir toda aquela cadeia de proteção que a gente tinha em volta e falei, ele mostrar, tem uma vida aí fora desse mundo, e esse mundo está te dando isso. Por que eu estou falando isso? Vai ter coisas que a gente não vai ter como parar, barrar. Você fala com o teu filho hoje aqui, mas a escola está lá educando ele de uma maneira. A escola educa essas crianças. Educa não, né? Não é educar, isso não é educar. Doutrinar. Isso aí. E eu queria que vocês prestassem agora atenção aqui. Porque os pais de vocês ensinam vocês uma coisa da vida correta. E vocês precisam entender que o exemplo, o ensino correto para a vida, presta atenção, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Entendeu, Bárbara, Isabela? O ensino que vocês precisam ter, que vai dar destino, vai vir da casa de vocês. Não é de amigo da escola, não é de
doutrinas, de sistema, de ideologias que a escola dá. De que outras... porque na escola de vocês vai ter lá... tem aqui criança que... tem uma menina aqui que diz que gosta de outra menina. O problema é dela. E aí eu tenho que abandonar ela porque é problema dela? Não. Mas uma coisa é, você sabe que Deus criou o quê? Macho e fêmea, homem e mulher. Os princípios das coisas corretas é o quê? Deus criou o homem para a mulher para o homem. Esse é o princípio. Qualquer coisa que vem disso é ideologia de homem. É homem querendo fazer a parte de Deus. É dizer assim, Deus me errou. Deus errou quando me criou, porque me criou sendo outra pessoa. Eu estou ensinando, quando eu estava falando, você não estava prestando atenção. Alguém é proibido ter atração por um outro sexo? Não, vai acontecer. Esse que é o princípio, vocês conseguem entender? Vai ter meninas lá, coleguinha de vocês, que vai ter atração física por outra menina. Mas não quer dizer que isso que ela está fazendo é o correto. Então, vocês precisam entender, olha, eu sei que isso não é o correto. Mas eu também não posso chegar e falar assim, você é uma doente que gosta de outra menina. Não é assim. Isso é errado. Vocês têm que fazer entender, poxa, Deus criou a gente para amar o próximo, mas amar o próximo um amor de irmão, quando é amor de homem para mulher, a gente tem que amar o próximo mais de sexo oposto, você vai ser ensinado. Então, nós pais temos que, à luz da palavra, cuidar do nosso filho. Ensinar ele corretamente, ser respeitoso, ser amável, sem trazer nenhum tipo de crime. A gente precisa ter esse cuidado. Senão, cara, o mundo vai estar aí, cara, oferecendo o que vai ser dessas crianças. Hein, pastor? O que vai ser deles? Tocou no assunto agora, tá demais esse abuso, né? Adolescentes, homens, fazendo meninas de vítima na internet. Agora mesmo, ontem. Prenderam ontem, não foi um grupo? Adolescentes, cara, assim, com a mente diabólica, né? Eles conseguem um bate-papo, né? Bonitinho, faz aquela coisa toda, e a menina consegue iludir a menina de alguma forma, e a menina manda uma foto, ele começa a chantagear, e cada vez vai se aprofundando mais, e pedindo coisas ao ponto de uns até mandar ela ficar se mutilando, até mandar se... Eu vi ontem, uma coisa doentia. Assim, você, horrível. E são jovens de 16, 17 anos, cara, não são homens. Coisa doente. Isso aí são crianças. Tipo, o cabeça, o rosto do rapaz, né? São crianças, 19 assim. anos, mas ninguém... É coisa horrível, né? Totalmente usado. Então, gente, cara, o negócio tá feio. O que vai ser da criança que tá no seu ventre? Na sexta-feira, uma noite de São Paulo. Aí, 6 anos atrás, ele no caso é casado, né? Aí teve o filho com a esposa, só que a esposa tem filho no casamento, né? Aí ela estava no tentáculo, lá no Boqueiro, né? Aí, tipo assim, na minha época já falei, cara, tive uma colega lá no Seitinho que estava no tentáculo, enquanto na época a gente sabia que o tentáculo era mais caro do que o Santa Morra, que era caro pra caramba. Sim. Resumindo, 6 anos atrás, a garota falou que queria virar menino, fazer mudança de, sim. Só que eles pais, né, repararam que era quase a turma toda querendo fazer isso, ou seja, militância, né? Aí ele vai numa psicóloga, a psicóloga costuma para ela, olha só, eu defendo lá, ela não vê. Eu defendo aqui, vou te ajudar, você meu. Aí resumindo, ela falou para a menina que 97% estão enganadas, elas são iludidas por terceiros. 3% não. É o pertencimento, né, que a gente está falando aqui. Aí a garota conseguiu ser convencida, né, que ela não é menina e tal. Mas tá tudo assim, não atrás. A gente precisa ter esse cuidado, gente. Outra coisa que eu reparei essa semana, eu estava na cozinha fazendo comida e a televisão tinha ficado ligada. E quando eu cheguei na sala, estava uma parte de uma novela nessa das 7, em que tem uma menina que ela engravidou, parece que de um rapaz que ele se assumiu como homossexual. Só que acho que ela não está grávida, é uma mentira, e aí ela é como é que dá? Influencer, né? Então ela precisa fazer comercial para poder, é o meio de ganho da vida dela. Então ela está fazendo comercial sobre a roupa do bebê. Gente, eu achei aquilo um absurdo. A roupa, a marca que ela estava oferecendo, ela não tem... o seu bebê aqui não tem identificação se é um menino
ou menina. É loucura, né? É como se a criança, depois que ela pudesse escolher que tipo de roupa que ela vai usar. Era como se fosse uma roupa de bebê, mas sem identificação nenhuma. Né? Gente, São Paulo agora teve a parada das crianças tentando infiltrar tudo isso. trans. Chamam de homem, masculino, feminino e não definido. Não, mas tipo assim, realmente, a criança ela nasce com uma fisiologia, biologicamente. Tem lá, né? O corpo da menina, o corpo do homem. Agora, esse tipo de informação, nós, como pais, nós vamos gerando, nós vamos fazendo com que o exemplo da nossa vida também se torne algo efetivo para aquelas pessoas, né? Porque, preste atenção, gente, tudo hoje está doutrinando a mente das pessoas. Nós estamos sendo doutrinados depois de velho, imagine eles em formação. Nós somos doutrinados, cara, toda hora. Toda hora nós estamos sendo doutrinados, ensinados, e estamos ensinados a fazer coisa errada. Nós, velhos, que temos uma visão de mundo diferente, e já temos uma experiência de mundo, imagine nossos filhos, que não têm, às vezes, a experiência de um dissabor, de uma decepção amorosa, né? Que sabe que dói, que sabe que é sofrer uma traição, uma coisa. Uma criança, elas são puras diante de algumas coisas. E qualquer coisa que vem, né? Aí pega um exemplo, às vezes, de famílias híbridas, né? Que está surgindo hoje, e famílias disfuncionais cristãs, famílias cristãs disfuncionais, que não funciona, que não tem funcionamento. Existe um homem, uma mulher dentro de casa, mas não existe um pai e uma mãe. São disfuncionais. E, pasme, esse grupo de pessoas disfuncionais estão dentro da igreja. Homem que não tem posicionamento de homem, mulher que não tem posicionamento de mulher. Aqui não é quem está, quem é errado, não. Às vezes estão quebrando a cara. Às vezes a mãe é mãe, mas o pai não é pai. E o filho vai crescendo com aquilo. Vendo um exemplo de um pai. E aí vai criando ódio da figura paterna, ódio da figura do homem. Vai criando. É uma criança, ela não sabe entender isso ainda. Quando ela vai pegando mais idade, aquilo vai se tornando cada vez mais repulsivo para aquela pessoa. E eu sou o pior carrasco, porque eu estou condenando aquele que eu deveria amar. Eu estou condenando. Por quê? Porque eu sou o primeiro a ser sem identidade. E porque eu sou sem identidade, eu gero, mesmo depois de pessoas estar nascidas, pessoas sem identidade. Ah, pastor, eu estou pegando pesado. Não, o papo é esse. Isso acontece. Eu lido com pessoas aqui e lido com amigos que lidam com pessoas. Existem histórias, porque, infelizmente, a gente precisa, às vezes, trocar informações pastorais com outros pastores para poder tentar ajudar vocês. Não é que nós contamos segredos de clínica pastorais, nada disso. Mas nós precisamos chegar a momentos de sentar e né, pessoas confiáveis trocar ideia. Por quê? Para tentar ajudar, para tentar pastorear. Por quê? Porque são problemas que estão acontecendo no universo cristão e a gente precisa dizer isso. Então, esse assunto hoje aqui não é por acaso, é de suma importância. Porque eu estou pastoreando uma igreja, cuidando de uma igreja, que eu estou visualizando essa igreja daqui a anos. Eu não estou olhando a igreja para hoje. Até porque se a gente não vê a identidade da palavra, o mundo vai falar sobre identidade de uma forma muito Então, eu mais ouço que as pessoas que... O papo é sério, gente. Eu conheço como cristão falam, tudo com certeza. Não importa se a pessoa não se esfabismo, ou se é crente, se é espírito, ou se já conheceu o cristão, ela sempre fala, pessoas que são casadas, têm família, mas o homem vai mulher, se não importa. Resumindo, você pode falar. Na igreja tem as pessoas que não se posicionam, tá, sei lá, 5, 20, 50 anos na igreja, mas não sabem o seu papel, a sua identidade como homem de Deus, como sacerdote, mulher, como... Exatamente. E aí, se não tem uma vida, né, com certeza tem vários não testemunhos. E aí o cara que conhece um cristão a vida toda, que ele fala, hipócrita. É tipo dar corda para a pessoa ter o que falar. E realmente, por quê? Por que ele pode... Ele pode falar da gente que está cagado. Por quê? Porque ele não leva um rótulo. Ele é bebedor, ele é profano, ele é traidor.
ele é, né? Mas eu disse um dia para o mundo que eu recebi o quê? Uma nova vida. Eu recebi o quê? Eu disse para o mundo que eu deixei de ser Jacó e virei Israel. Mas, na verdade, não. Eu só aderi. Eu aderi ao povo de Israel. Eu aderi. Eu não me transformei em Israel. Está entendendo, gente? É isso? Então, preste atenção. A maior herança do reino é a gente emancipar. Por quê? Porque o princípio da obediência é a emancipação. O princípio da obediência é a emancipação. Por que eu falo isso? Porque o princípio da rebeldia é a independência. Hoje nós estamos gerando filhos que querem se tornar independentes. Por quê? Porque eu, como pai, não soube a hora de torná-lo ele emancipado. Pegaram? Eu estou com filhos que querem ser independentes, por quê? Porque eles, em algum momento, eles querem sair debaixo da minha tutela. Porque eles querem ter uma visão de mundo que eu, de alguma maneira, impossibilitei ele de ter essa visão de mundo e, principal, eu não fiz a caminhada correta para proteger essa pessoa. Protegê-la do mundo? Não. Proteger ela mesma quando ela estiver no mundo, porque nós tivemos exemplo de Daniel, de Ezequiel, que foram para dentro da Babilônia. Daniel foi para dentro da Babilônia, ainda foi para dentro da vida real, onde era pior do que do povo plebeu. Porque onde é o clero, onde é as cabeças pensantes, era onde tinha a maior profanação, onde tinha o maior poder aquisitivo, onde era o pior índice de idolatria. E ele foi para lá, e ele decidiu que eu não vou me contaminar, eu não vou comer desse manjar, eu não vou viver dessa maneira, eu vou crescer sem ter que comer dessa comida. É isso que nós temos que ensinar ao nosso filho. Vocês são capazes de crescer nesse tempo presente no mundo, você está entendendo, Rafa? Sem precisar comer dessa comida que o mundo te oferece. Eu, como pai, tenho que dizer, você é capaz de crescer nesse mundo sem comer da comida que esse mundo oferece. Eu perguntei, o único que me procurou, né, para falar sobre a questão do filho próprio foi o Diego, e acertou. Parabéns. Vou te pagar um jantar. Lá no Irã, churrasquinho. Eu falei para ele, o que tinha no filho pródigo? Né? Eu falei assim, né? Quando o filho pródigo pega a herança e pede o direito, ali, depois sabe que idade ele tinha? Eu falei, eu creio para ele ter direito à herança, ele já é alguém que se torna maior de idade. O pai entendia que ele não estava preparado para ser emancipado, correto? E aí, o que o filho pródigo faz? Quer se tornar o quê? Independente, se rebela contra o pai. Ele se rebela contra o pai. E o que ele faz? Pede a herança. O pai quer ir? Porque Ai, meu Deus do céu, senhor, obrigado. Não, recebi uma agora, foi fresca, cara. E esse é o cuidado, porque nós não podemos criar. Por isso que a palavra de Deus, pai, não provoque a ira nos vossos filhos. O pai do filho pródigo foi muito inteligente. Porque o pai do filho pródigo pega o filho pródigo. Você quer? Está no princípio de rebeldia. Mas eu não vou fechar a porta. Porque eu sei que você vai quebrar a cara e vai voltar de novo. Ele falou assim, eu não vou poupar ele de quebrar a cara. Eu vou deixar ele ir quebrar a cara. Então pegou ele, não provocou a ele. Não fez nada. Só pegou, repartiu a herança. Toma, vai. Ele foi alegrão. Ele foi alegre. Ele saiu com uma carga de dinheiro, de herança, de experiência, de coisa. Foi viver a vida absoluta, gastou tudo. Quando ele viu lá comendo da bolota dos porcos, ele lembrou que até os porcos da casa do pai dele, até os servos, comia melhor do que ele. Aí o que ele faz? Volta. Por quê? Porque o pai não tentou segurar ele. Porque se o pai tenta segurar ele, o que ele ia fazer? Ele ia criar ódio da casa do pai e não queria voltar. Não ia querer voltar para casa. Oh, meu Deus do céu. Orgulho, né? Forte, né?
Aí quando ele volta para a casa do pai, porque o pai deixou as portas abertas e não criou. Porque mesmo aquele menino errando, ele tinha identidade, porque ele sabia, ele não tinha uma identidade formada, mas ele sabia que a família dele tinha uma herança, tinha uma identidade. E o que ele faz? Ele volta. E quando ele volta, o que ele recebe? 3 unidades de tamanho. O Diego já sabe. Ele recebe anel, anel, sandália e o quê? E roupa. Agora pensa comigo. O anel, sandália e roupa foram as mesmas que ele deixou quando saiu da casa do pai. Então quer dizer que quando ele saiu, ele tinha um tamanho, e quando ele voltou, ele tinha o mesmo tamanho. Por quê? Porque fora da casa do pai, ninguém cresce. Pastor, e o anel significava a identidade. Eu fiz um estudo sobre essa palavra. Mano. Isso é rema. Eu fiz um estudo sobre essa palavra, quando ele vai e deixa o anel, a sandália e a capa. Ele sai debaixo da proteção do pai, ele deixa a identidade dele, que é o anel, e tudo aquilo que o pai direcionou, a sandália, ele deixa e segue outro caminho. Então, aí você vê que ele viveu lá um tempo que ele viveu e voltou, as coisas ainda deu no dedo dele, porque ele não cresceu, ele não se desenvolveu. Pelo contrário, ele chegou mais desnutrido. E aí ele recebeu uma outra coisa. O pai foi e matou o quê? Um boi cevado para poder festa. Celebrou adoração, sacrifício. Dentro disso aí, sobre essa... Forte, né? Vou falar igual o senhor, desceu fresquinho. Não, pode ir lá. Ele não queria voltar como... Ele não se sentiu voltar como um filho. Mas ele queria até mesmo ser servo, né? Ele chegou lá... Como diz o pastor, desceu fresquinho aqui. Interessante que o filho... Não, mulher, cara, eu gosto muito dessa passagem. Tem que ser fresquinho. Felipe. Dentro do que a gente está falando aqui sobre identidade, saber nossa identidade. O interessante é que o filho mais velho ele fica, e quando ele vê aquilo, ele se indigna. E ele chega para o pai e questiona o pai, né? Trabalhava ali, sempre estava com o pai, e o pai nunca matou sequer uma ovelha para ele, um bezerro, seja lá qual for. Ele não sabia a identidade dele. É isso aí. Ele não sabia a importância do filho mais velho. Ele não sabia a importância que ele tinha para o pai, dentro do contexto como família. Ele não sabia a identidade dele. Muito legal, gente. Pode falar. Uma vez o pastor pegou aqui, eu era novo aqui no Ministério de Fé, tá? Ele falou que quando o bebê, quando ele chega como bebê, é lindo, é tudo maravilhoso, mas a coisa mais feia é quando se passa anos e anos e aquele adulto ainda está igual aquele bebê ainda. Ou seja, ele está fora de hora, está fora de estágio. Aí você falou sobre essa questão ali, o filho ele não cresce fora de toda a estrutura que a casa e o pai proporcionava. E aí entra essa questão que a gente está falando, batendo já aos 3 anos, a questão da maturidade. Se lá falou muito sobre ser filhos juniores. Ou seja, o filho próprio só entendeu a maturidade quando ele passou um momento mais complicado. E ele fala na própria fala dele: poxa, vou eu ter com meu pai, porque lá eu tinha muito melhor, eu preciso perder tudo para eu cair em si. Ou seja, lá atrás, ele teve a oportunidade para ele não passar por nada disso, mas ele pagou para ver. E aí entra essa questão do bebê. Passou anos e anos. Agora desceu fresquinho também. Agora o que fez ele ter esse direito de ser recebido com festa e tudo? Porque ele lá ele se arrependeu. É isso aí. E o que para a transformação na nossa vida tem que se gerar do arrependimento. A gente não querer mais ser e entender que não somos. Olha, com fundo desse... Não, mas escuta, gente. Administrando aqui. Aí eu perguntei assim, o que tem de semelhança entre a passagem do filho pródigo e a passagem do endemoniado de Gadara? Tem uma coisa interessante. Quando Jesus põe o pé em Gadara, algo teve que sair de Gadara. Algo teve que sair de Gadara.
presta atenção, que não foi só os demônios. Algo saiu de Gadara, saiu da existência de Gadara. Porque aquela cidade era uma cidade que tinha uma criação muito forte de algo, uma criação muito forte de... E Deus, ele não habita com porcos. Deus não habita, Deus não alimenta porco. Porco é uma criação e tem gente alimentando porcos. Quando o filho pródigo cai em si, e eu creio que Deus deixa ele só, sabe onde ele viu? Ele viu dentro de um chiqueiro comendo a comida do porco. Aí foi possível ver que a vida do filho pródigo era uma vida que não tinha mais Deus em lugar nenhum. Quando ele comeu a comida do porco, ele entendeu que ele estava numa situação pior do que um porco. E Deus não alimenta, Deus não compactua com porcos. E aí ele caiu na real. Ele viu, poxa, na casa do meu pai, até o que é o menor daquela casa tem uma vida melhor do que eu tenho aqui. E aí toda uma cidade fica com raiva de Jesus, porque os porcos foram lançados no precipício. Então o problema não estava no endemoniado, que aprisionava, que explodia todos os grilhões e vivia no sepulcro. O problema estava em toda uma decápole, em toda uma terra que vivia alimentando porcos. O endemoniado de Gadara era só o fruto de famílias destruídas. Pegou? De onde que vem isso? A gente precisa entender. Porque, aqui eu termino, uma das virtudes de alguém que tem paternidade é discernir. Discernir. Discernir o quê? A idade. A idade que você... A idade do filho. Quando você tem identidade, você entende. Quando é a hora do filho se emancipar, sair da tua proteção. Quando é a hora de você avançar, quando é a hora de voltar. Eu vou dar um exemplo. Quando Isaac nasceu, Abraão celebrou. Entenda, Abraão teve um encontro com Cristo, com Deus, e o nome dele mudou. Porque ninguém tem um encontro com Deus e fica da mesma maneira. Quando Isaac nasceu, Abraão celebrou. Mas quando Isaac desmamou, Isaac deu uma festa. Pega isso. Nós vamos precisar entender, gente. Quando é hora de celebrar. E quando... Pastor, é a mesma coisa, não. Eu tenho que celebrar quando vocês entenderem que vocês estão prontos para crescer. Eu celebro pela vida de cada um de vocês. Eu celebro e vou celebrar pela vida de tantos que vão se converter. Mas a minha maior festa vai ser quando vocês entenderem quem vocês são e por que vocês estão aqui. Essa vai ser a minha maior festa. A minha maior festa não é quando vocês... A minha maior tristeza não é quando vocês, de repente, caírem porque tem pecado. Porque todos nós vamos estar fadados em algum momento a fazer isso. Mas a minha maior tristeza é ver pessoas que nasceram com o propósito de Deus para fazer coisas extraordinariamente poderosas, para realizar coisas extraordinariamente grandes. Porque Jesus, ele não teve nenhum tipo de arrogância de dizer: vocês farão obras ainda maiores do que eu estou fazendo. Cara, se nós recebemos essa palavra de promessa, de fazer coisas maiores que Jesus fez, por que nós estamos fazendo coisas ainda tão medíocres e pequenas? Eu grito dizendo que sou discípulo, mas apenas sou alguém sem identidade. Porque discípulo é cópia. É igual. Discípulo pensa igual. Discípulo age igual. Discípulo faz o que precisa ser feito. Discípulo, ele não vê seus interesses. Ele não coloca a sua pretensão ou a sua ideia na frente do propósito. Tem coisas que precisam ficar. Eu disse aqui domingo. É preciso ficar para trás. Porque se vocês não entenderem isso agora, nós não vamos ter sequer alguma vitória nesses dias. Estou te convidando a viver um extraordinário. Nós temos muito para fazer. Hoje inauguramos essa série de palavras. Domingo
domingo temos culto. Quinta-feira temos aqui a Quinta Profética. Vai ter uma série de palavras também falando sobre vencendo a tempestade. Será um momento extraordinário, mas não deixa tirar. Coloque essa... Eu fico feliz de você estar aqui hoje, sentado. Semana que vem, venha de novo. Vamos terminar essa série juntos. Vamos viver esse tempo. Estamos crescendo. Isso aqui é para crescer. Isso aqui é para tornar vocês maduros. Para tornar vocês não independentes, emancipados. Para viver a promessa. Para viver o milagre. Para viver o que Deus tem para a vida de vocês. Eu vou dar um spoiler da pregação de domingo. Quando Deus se revela para Abraão não, para Moisés. Moisés deseja ver o que de Deus? Moisés pede para ver algo. Não. Deus que mostrou a face, mas ele pede para ver a glória de Deus. Moisés pede para ver a glória. Aí Deus fala assim para ele, mas não tem aquele que tenha visto a minha face, que tenha permanecido de pé. Ué, mas parece ser uma coisa meio desconexa. Moisés pede para ver a glória e Deus diz que aquele que vê a face, estranho, né? Aí Deus dá uma ordem para Moisés, sobe ao monte, deixa Josué, só tem espaço para um, você vai se colocar no meio da fenda de uma penha, de uma rocha. Era uma rocha que tinha uma aberturinha e você vai ficar no meio dela. Eu vou passar por você. Eu vou passar por você. Eu vou passar por você. E aí vai ter uma ilustração que eu vou fazer no domingo. Que quando Deus passa por Moisés, Deus faz algo interessante com Moisés. E permite Moisés ver Deus, sabe como? Deus permitiu Moisés vê-lo por onde? Pelas costas. E eu estou sempre aqui dizendo que quando Deus está lá na frente, no futuro ele está olhando a gente, assim, ele vira para trás e vê a gente andando. Deus permitiu Moisés ver ele pelas costas, porque Deus permitiu Moisés ver para onde Deus estava indo. Quando Deus passou por Moisés e tocou Moisés, porque Deus toca Moisés, de alguma maneira Deus toca Moisés, e permite que Moisés veja ele, Deus estava mostrando a Moisés para onde Deus estava indo. Aí eu pergunto a você, com a vida que você está tendo hoje, você está vendo para onde Deus está indo? Você está vendo para onde Deus está se movendo? Porque Deus está se movendo. E é esse tipo de realidade que eu estou trazendo a vocês. Nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos crescer. E eu tenho convicção disso, que nós iremos crescer. Mas nem todos vão crescer junto. Mas a proposta do crescimento foi dada para esse ministério, para a vida de vocês, para a nossa vida. Então, vamos viver isso. Eu quero te chamar a apresentar uma adoração e nós vamos terminar com essa canção. Eu estava em casa, preparando esse momento. Eu volto a falar, eu não sou mestre na palavra. Eu gosto da palavra de Deus, eu estudo a Bíblia. Eu leio a palavra. Mas Deus me dá... Eu tenho conheço um pouco da Bíblia, mas Deus tem me dado muitas revelações dentro da palavra. Eu louvo a Deus. Vocês vão viver estudos aí maravilhosos. Os meninos vão ministrar aulas muito melhores que a minha. Assim eu espero e eu peço que eles se mergulhem para entregar o melhor, acima da média. Aqui não é disputa de quem faz o melhor, mas porque esse povo merece uma comida de boa qualidade. Nós temos colocado aqui comida boa. Palavras boas. Olha, eu tenho ministrado palavras aqui, eu não falo para você, eu ministro aqui, eu ministro fora. Às vezes eu ministro palavras que eu ministro aqui em alguns lugares, meu irmão, parece que os lugares vão vir abaixo. De revelações que Deus tem dado, gente. E as pessoas falam, meu Deus, mas o que mais tem surtido efeito na vida das pessoas por onde a gente tem passado
É o vento que está soprando aqui. E Deus está soprando em outros lugares. Tem um pessoal até que fica brincando comigo. Quando começa lá, recebe a unção de Deus, unção de Deus. E é verdade. É uma coisa que nem eu sei explicar. Que não é sobre mim. É sobre Ele. As pessoas precisam do Espírito Santo. E se nós carregamos essa glória, nós vamos oferecer para essas pessoas. Domingo será o domingo da visão de Deus. Quinta-feira será a quinta-feira de vencermos tempestade. Nós estamos trazendo palavra. Nós estamos trazendo conteúdo. Nós estamos trazendo ensino. Nós estamos trazendo revelações. Agora só vai depender de você viver isso ou não. Amém? Pode ser. Não entendo o meu próprio agir. Uou! Sem tua graça, o que será de mim? Alabaçai. Oh, aleluia. Apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais. Oh! Oh, dá-me de mim. Cante isso, vem. É isso que Jacó estava dizendo para Deus. Me dá identidade, Pai. Me mostra quem eu sou. Então enche-me de ti. Vem. Quando estou em tua presença, meu. Oh, eu passo a ser livre. A tua vontade. Glória! E ao te conhecer, e reina
Mais uma vez, cante isso. E reina. Escute o que eu vou falar nessa noite. Parece que é difícil isso, não parece? Mas não é. Isso não é difícil quando temos o Espírito Santo de Deus. Isso não é difícil quando somos cheios do Espírito Santo. Eu sei, é desafiador. Está sendo desafiador ser cristão nesses dias. Está sendo desafiador ser homens e mulheres cheios de Deus. Está sendo, eu sei disso. Está sendo desafiador ser um pai, ser uma esposa, ser uma mãe. Está sendo, eu sei disso. Mas outros lá atrás viveram coisas ainda até piores do que a gente. E eles venceram. Eles venceram. Eles venceram as espadas, venceram o fogo, venceram leões, venceram perseguições. Foram maltratados, foram perseguidos e venceram. Nós fomos gerados para esse tempo e nós vamos ter que vencer tudo isso que está sendo colocado para nós. Nós não estamos conduzindo uma igreja fraca, medíocre, covarde. Nós estamos conduzindo pessoas que são frágeis, falhas, pecadoras, mas não covardes. Você precisa acreditar que você é capaz. Mas se você não mudar essa forma de pensar, de agir, de se comportar, você vai fracassar. E aí não vai dizer que você foi vítima, que foi mal interpretado, que não foi ajudado, que não foi orientado. Porque isso vai ser uma eterna mentira e covardia. Nós estamos aqui nessa noite expondo, eu estou aqui me expondo meus pecados para Deus, expondo as minhas fragilidades para Deus, expondo o quanto eu preciso dele, eu dependo dele. Eu dependo. Mas uma coisa eu faço, eu não estou me limitando. Estamos vivendo um tempo de edificação, de foco e apacentamento. Essa é a premissa, eu botei até lá no grupo da igreja. Edificação, foco e apacentamento. É isso que nós estamos vivendo nesses dias. Essas são a palavra para esse final de ano, para esse final de semestre. Edificação, foco e apacentamento. Nós estamos sendo edificados, focados em um propósito e apacentando. Apacentar pessoas. Essa palavra é intencional para todo um propósito que nós estamos colocando. Apacentar, você entenda, você vai ter que cuidar de alguém. Cuidar de alguém, cuidar de você e cuidar de alguém. Se você não entender que cuidar de alguém é que vai te permanecer forte para conseguir cuidar de você, você vai cair. Então se levanta, ergue a tua cabeça. E vamos terminar agora. Eu queria orar por você que quer mais do Espírito Santo. Volto a dizer, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Pastor, eu quero mais do Espírito Santo para me ajudar. Eu preciso do Espírito Santo. O Valdo está ali. Eu gostei de ouvir, de ele estar aqui. Porque ele disse, pastor, eu não vou hoje. Eu precisava fazer comida, eu precisava fazer isso. Eu falei, cara, você vai. Ah, não vou. Correndo. Você vai. Porque se você não aparecer lá, eu vou parar o estudo. E vou lá na tua casa, vou te pegar. E vou te trazer. Nem que for te dando cintada. Até na igreja. Falei ou não falei? E ele ficou com medo, porque ele sabe que eu ia lá e ia fazer isso. Eu ia fazer e faço. E eu já estava quase fazendo isso com a Cris. Com qualquer outro. Porque entenda, não tem como vocês fugirem. Eu creio que Deus deu você para mim e eu para vocês. Então, não tem jeito a gente fugir. Nós vamos ter que se suportar, caminhar junto. Não há hipótese de a gente se mudar de rumo, mudar de terra, mudar de igreja. Isso não existe. Se Deus te colocou aqui, há um propósito para isso. Há uma determinação de Deus. E o que eu preciso fazer, pastor? Acordar. Gerar sua identidade, entender quem é você em Deus. E ver se crescer, irmão. Eu quero emancipar você.
Quando você tenta ir, você se torna rebelde, independente. Espera um momento para você ser lançado, gerado, impulsionado, porque Deus tem algo para a tua vida. Se for preciso como pai, eu ir buscar um filho e trazer ele debaixo de cinto, eu vou trazer. Porque a vara da correção, ela não é errada. Eu não posso achar que meu filho me controla. Eu sou pai. E o interessante é que vocês não são meus filhos. Eu sou pai porque eu sou pai de pais. Deus me gerou para ser pai de filhos. Eu não sou apóstolo, mas eu tenho um coração apostólico. Eu sou pai de pais. Eu sei quem eu sou. Eu sei o tamanho de quem eu sou. Ontem eu fui na igreja, lá em Maricá, ministrei a palavra, entreguei as revelações, Deus moveu. Uma menina veio no meio de uma multidão. Uma menina pegou na minha mão, meu irmão. Quando aquela menina pegou na minha mão, meu corpo estremeceu de cima e embaixo. E ela gritou, parecia que ela tinha uma voz de um trovão no meu ouvido. E ela falou, homem! Quando Deus fala assim, meu irmão, minha carne tremeu. Eu falei, Deus vai me consumir aqui. E quando ela abriu a boca, ela só confirmou que eu orei para o Senhor. E Deus mais uma vez reafirmou, aquela menina nunca me viu na vida. E ela reafirmou todas as palavras, não foram promessas, foram palavras de destino que Deus me deu. E Deus ontem mais uma vez disse, eu estou contigo. Eu estou com aquele lugar. E tu se prepare para o que eu vou fazer. Eu já tinha dito, eu estava com a percepção de que algo grande estava acontecendo. Eu não sabia o que era. Mas cada dia que eu vou deitar e vou dormir, eu vejo Deus. Eu tenho visto Deus de uma forma tão intensa. Eu tenho visto Deus em coisas que eu falo assim, não é possível que só eu estou vendo, Jesus. Você vai me ver, eu não sou de ficar toda hora lendo a palavra, lendo a Bíblia, eu não sou toda hora de ficar orando, eu não sou toda hora de ficar jejuando, de subir monte. Ah, isso é uma fraqueza? Não, irmão. Não é. Porque isso não me define. O que me define é eu saber quem é Deus para mim, sabe? O que me define é ele saber quem eu sou. Eu vou dar outra escolha de domingo e a gente termina. Rapidinho, tia, deixa eu só terminar para mim não esquecer. Eu vou te dar a voz. Teve uma conversa na eternidade entre Deus e o diabo. O diabo se apresenta até Deus e Deus pergunta para ele, de onde tu vens? O diabo fala assim, venho da terra. Venho da terra. Aí Deus fala assim, viste o meu servo, Jó? Deus dá testemunho de Jó. E Deus fala, temente, fiel e se desvia do mal. Sabe o que Deus estava falando para o diabo? Que Jó era íntegro. Jó tinha integridade. E a integridade está faltando em muita gente. Integridade não é fruto de viver enfurnado dentro de monte, que tem um monte de gente que está dentro de monte e não é íntegro. Tem muita gente que jejua, não é íntegro. Integridade é mudança de mente, de caráter, identidade. Aí o diabo fala assim, ele é desse jeito porque tu coroa ele de bens. Você, dizendo assim, você é um mima, ele é mimado. Você dá tudo o que ele quer. Mas Deus conhecia Jó. E Deus fala, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E aí, o mesmo diabo, em outra oportunidade, ele pede ocasião a Jesus para cirandar a vida de Pedro. E aí Jesus fala para Pedro, olha Pedro, Satanás me pediu
liberdade para cirandar, para entrar na tua vida, né? E te testar. E sabe o que eu disse para ele? Eu conversei com o pai numa reunião e disse: pai, não permitemos que Satanás cirande a vida de Pedro, para que a fé dele não esmoreça. E aí Jesus fala para Pedro: não permitir para que a tua fé não seja esmorecida. Olha que interessante. A fé de Pedro estava esmorecida, mas no mesmo capítulo de Mateus, acho que é Mateus ou Lucas 22, não é isso? O diabo não pediu permissão para entrar na vida de Judas, discípulo como Pedro. Sabe por quê? Porque Judas não tinha a fé que Pedro tinha, nem a integridade que Jó tinha, mas tinha uma vida de mentira. E pessoas que vivem uma vida de mentira, sem identidade, o diabo entra sem permissão. Aí eu pergunto a você: você vai permitir que o diabo entre na tua vida? Porque para entrar na vida de Pedro, ele pediu permissão. Na vida de Jó, Deus deu a ele permissão. Mas na vida de Judas, ele entrou sem pedir permissão. Por que você está querendo falar com isso, pastor? Que na minha vida o diabo não entra. Porque eu sou melhor? Não. É porque eu tenho uma identidade. Na minha vida, Marcio, o diabo não entra. O diabo não vai entrar dentro do meu casamento, não vai entrar dentro da minha família, o diabo não vai entrar. Pastor, por que você tem tanta convicção? Porque eu estou declarando isso, que ele não vai entrar. Enquanto eu me permanecer na fenda da rocha, fiel a ele, íntegro, ele não entra. Eu queria que você entendesse isso. O diabo não entra. Se o diabo está entrando dentro da tua casa, é porque você está dando lugar para o diabo. E eu estou te aconselhando hoje a fazer, sabe o quê? A parar isso. Em nome de Jesus. Porque a tua vida tem muito valor para Deus. Então, em nome de Jesus, para com essa situação hoje. Para. Se preciso for fazer o caminho de volta,